Olá, muito bom dia. Sempre gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade e o convite de estar aqui nesse evento. Me faz muito feliz, enquanto fonoaudióloga, compartilhar o meu conhecimento com profissionais de várias áreas e trazer um pouco do que eu venho aprendendo, venho estudando e venho aplicando com essas crianças que têm tantos desafios na sua alimentação. Então, me foi proposto esse tema, e quando veio o convite e a sugestão, foi bastante interessante, porque eu fiz uma reflexão, falei, o que eu vou poder acrescentar, o que eu vou falar de diferente sobre esse aprendizado alimentar, né? E logo quando eu fiz essa reflexão, algumas histórias relatadas por pacientes vieram à minha cabeça. E eu queria começar essa palestra contando essas histórias para vocês. A primeira delas, né, que refletem um pouco como a gente aprende a comer. Então, a primeira dela me foi relatada por uma criança durante um atendimento fonoaudiológico, uma criança de 5 anos que apresentava uma recusa alimentar extrema, onde aos 5 anos ela se alimentava exclusivamente por dieta láctea, por mamadeira, e comia apenas um biscoito, uma marca de um biscoito de maisena. Essa alimentação, uma criança cognitivamente adequada, dentro dos padrões de normalidade, frequentando escola normal, sem nenhuma questão orgânica associada. E durante uma sessão ela me relatou, sabe, Paty, a minha barriga quer comer, mas a minha cabeça não deixa. Na hora eu fiquei em estado de... Grava, né? Quero gravar isso. E ele ainda complementou. É como se elas estão juntas, mas é como se elas fossem separadas e só fossem ligadas assim, ó, pelo pescoço. Isso me impactou muito no momento. E me fez refletir muitas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje. Outra criança disse para mim, estávamos também durante um atendimento, e ela quis ir ao banheiro e eu a acompanhei. Na volta, ela relatou para mim, eu disse para minha cabeça que ela ia gostar do bolo de aipim. Essas reflexões, essas histórias que eu compartilho, trazem um pouco do que eu fui construindo ao longo do meu percurso enquanto fonoaudióloga. Não está indo muito bem. Essas vivências, o olhar, né, para essas falas, para esses sentimentos dessas crianças, foi me fazendo ampliar a minha visão enquanto fonoaudióloga e tirar um pouco o foco da boca. Então, será que as questões, né, as dificuldades, e mesmo o aprendizado alimentar, a dificuldade está onde? Como conectamos tudo isso para o indivíduo? E é um pouco disso que eu vou comentar. Aí eu coloquei mais uma que eu achei muito interessante também, outra história. Foi aniversário do meu filho, de 12 anos, e ele trouxe um amigo para dormir em casa, para compartilhar o aniversário. No dia seguinte, eu preparei aquela mesa de café da manhã mais maravilhosa que eu podia, né? E a hora que eu entro na cozinha, eu olho o amigo dele com 2 achocolatados, um em cada mãozinha, lendo os rótulos. E eu disse, tudo bem? Aí o meu filho disse, não, mamãe, ele está analisando para ver qual é melhor. Eu falei assim, como assim? Não, é porque a mãe dele não deixa a irmã tomar esse achocolatado, porque engorda. Eu falei assim, essas histórias têm que nos remeter a reflexões, né, e a compreender que realmente o aprendizado alimentar vai muito além do que a gente possa imaginar, né? Então, claro que se a gente pensar num desenvolvimento alimentar, num aprendizado, 3 aspectos são sempre óbvios, básicos, e é por onde a gente começa. Mas hoje eu vou falar também sobre um 4º aspecto. Então, claro, toda criança, para aprender a comer, ela precisa de prontidão neurológica, ela precisa desenvolver habilidades orais e sensoriais, que nós vamos falar. Ela precisa ter o domínio dessas experiências. É na experiência, na vivência, que a criança vai desenvolver o aprendizado. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso está inserido num contexto social, num contexto afetivo, e que as crenças que a família traz sobre essa alimentação e sobre a própria crença que ela tem com relação ao filho, à criança, impacta nesse aprendizado. Pensamentos e sentimentos, tanto da criança como no relato, né, desses pacientes, e até pensamentos e crenças maternas. Então, hoje, a gente dá muita ênfase e trabalha muito com a mãe da criança, tanto a que não come, quanto visando um aprendizado alimentar mais satisfatório. Motivação. Nós fazemos, né, a partir das nossas motivações, nós modificamos hábitos quando nos sentimos motivados.
as nossas emoções, nós vamos abordar isso também. E o temperamento e a personalidade de cada um. Hoje já existem estudos que mostram que, de acordo com o temperamento da criança, o impacto no aprendizado alimentar se deve de uma forma mais positiva ou não. Então, é isso um pouco que nós vamos falar. Para aprender qualquer ato, especialmente a alimentação, 3 aspectos são fundamentais. A criança precisa sentir conforto. Então, eu não posso alimentar uma criança e perceber que ela nauseia, que ela tem reflexo de gag anteriorizado e falar, não, tudo bem, deixa, com o tempo passa. Não é bem assim. Ela está aprendendo, ela precisa ter sucesso. Quando ela não tem sucesso, isso gera nela um comportamento, uma emoção ruim. Claro, todo início é um desafio, mas tem que ser sempre com conforto. A criança precisa estabelecer uma relação de confiança com os alimentos, e ela precisa ter competência, precisa ter habilidade. Então, se eu tenho um frênulo de língua curto, se eu tenho uma mobilidade restrita dos meus movimentos mandibulares, isso impacta no meu desejo por comer. E tudo isso vai dar o suporte para a criança. Claro, outros componentes são importantes, então eu ter consciência e desejo do que eu quero comer. Muitas crianças iniciam o processo de aprendizado alimentar em condições bastante difíceis, então, com o uso de sondas, com o uso de outras vias de alimentação. Então, quando ela não vivenciou essa fome, essa saciedade, ela pode ter dificuldade no impacto nesse aprendizado, quando isso for retirado. Nós vamos falar também de percepção e discriminação sensorial. A criança, para aprender a comer, ela precisa de um suporte postural, então a criança tem que estar sentada adequadamente, a criança precisa ter o controle cervical, precisa já ter o controle, sentar sem apoio. Muitas famílias alimentam as crianças sentadas no colo, no bebê conforto, assistindo a televisão no sofá, todas instáveis, isso prejudica o comportamento alimentar. Há necessidade desse controle, sucção, deglutição e mastigação. Então, essa coordenação impacta em todo o desejo e na possibilidade da criança comer. É claro, nunca vamos esquecer que a saúde da criança vai impactar em primeiro lugar. Então, ela ter condições gastrointestinais, principalmente adequadas, para sentir conforto, aquele conforto que eu falei no começo. Então, se eu sugo, se eu degluto e aquele alimento me traz o conforto necessário, ok. Agora, se a hora que eu sugo, degluto, e esse alimento me causa dor, desconforto, náusea, cólicas intermináveis, então tudo isso tem que ser checado. Sistema cardíaco e respiratório, grande incidência de crianças com dificuldades alimentares que têm cardiopatias graves, então a gente tem que sempre investigar isso, e as alergias alimentares, que impactam enormemente e cada vez mais tem aumentado a ocorrência e a incidência disso. Então, é claro que, além disso, sugar, mastigar e deglutir significa comer. Quem cuida dessas funções é o fonoaudiólogo. Então, todo esse aparato sensório-motor oral, ele vai possibilitar que a criança tenha vivências sensório-orais. Então, o que são essas vivências? As vivências, elas vão possibilitar com que a criança vá gradativamente desenvolvendo todo esse aparato que é feito para comer. Então, muitas famílias perguntam, mas precisa aprender a mastigar? Eu achei que era uma coisa inata. Mastigar não é inato, ele é aprendido. Isso, muitas vezes, é uma surpresa para as famílias. Eu achei que eu ia parar de amassar, ia deixar uns grumos, ia dar pedaços, e automaticamente essa criança ia passar a mastigar. Não é bem assim. A criança, para mastigar, ela precisa ter condições, claro, musculares e neurais, mas ela também precisa da vivência. E essa vivência, ela vai começar muito antes da introdução alimentar. Ela vai se iniciar quando a criança leva a mão à boca, quando os pais permitem com que ela leve objetos à boca, de diferentes texturas, de diferentes formatos. Então, quando a criança coloca os objetos à boca, ela vai registrando essas diferentes percepções sensoriais do objeto e das próprias mãos, que vão facilitar no momento que ela for introduzir os alimentos, que ela for receber os alimentos. Isso tudo vai sendo registrado na mente da criança. Então, quando entra um grão, quando entra um pedaço de biscoito, é como se a mente dissesse para ela, ok, você já sentiu isso, você já viveu, você já percebeu, já teve essa percepção sensorial. Então, isso vai facilitando gradativamente. Então, nós observamos que muitas crianças com desafios na alimentação são crianças que não tiveram, não lhes foi proporcionado essa vivência oral. Os pais não deixam colocar a mão na boca, não entregam objetos, têm medo que se contamine. Então, são crianças que são empacotadas, assim, elas chegam, sua falta está passada no Magipac, limpa, você acaba de terminar de comer, acaba de brincar, está intacta, não sujou nada, não pôs a mão em nada. Então, isso é bastante comum.
eu, como fonoaudióloga, não podia deixar de querer puxar a sardinha para o meu lado, né? E dizer que a segunda maior causa de dificuldades alimentares está restrita às questões, né, são descritas na literatura como questões orais. Então, sempre, claro, os problemas orgânicos em primeiro, porque eles impactam de uma maneira muito importante, mas as questões orais e sensoriais são a segunda maior causa. Então, voltar e saber fazer esse diagnóstico, encaminhamento, vai ser muito importante. Dentro desse aprendizado, um aspecto muito importante, que cada dia mais vem chamando a atenção dos pesquisadores e até da área de saúde, os médicos, pediatras, é a integração e o processamento do sistema sensorial. Confesso que, apesar de já ter 27 anos de formada e já ter toda uma vivência na área, eu fui aprender o que é a integração e o processamento sensorial há muito pouco tempo. Eu não entendi, não compreendi o impacto disso no aprendizado alimentar e no desejo da criança comer. Né? É claro que nós aprendemos tudo através dos nossos sentidos, mas, mais do que isso, a integração sensorial é como nós nos percebemos em relação a esse ambiente, como nós identificamos as coisas que estão ao nosso redor, e esse perceber e esse sentir, ele é integrado de forma única no cérebro. Então, eu não percebo a luz que está vindo na minha direção e sinto a temperatura desse ambiente e depois ouço o que eu estou falando. É tudo junto. Essas percepções, elas são captadas pelos proprioceptores, pelas terminações nervosas, mas elas chegam de forma integrada no sistema nervoso central, né? E elas são integradas pela via vestibular. Então, toda essa integração vai proporcionar como eu me sinto em relação a esse ambiente. E se a gente pensar que comer é um ato extremamente sensorial, crianças que têm desafios na integração sensorial se impactam enormemente. Então, quando eu recebo a informação, quando eu vejo o prato da papinha deliciosa que minha mãe preparou, eu sinto o cheiro, e aquela informação olfatória chega no meu sistema nervoso central de forma distorcida, ou quando eu recebo a papa na minha cavidade oral e aquela textura ou aquela consistência, né, não me é agradável, eu não consigo interpretar de forma adequada a isso causa um impacto muito grande. Se eu não modulo essa informação sensorial, então tem a luz, tem o ambiente que eu estou fazendo a refeição, o barulho dos talheres, tem minha mãe falando, tem o cheiro, se isso tudo não chega, eu não consigo filtrar para poder comer, isso entra num sensory overload, que a gente fala. Então, é o barulho, é bem aquele comportamento autístico. Eu não consigo, né, modular o estímulo que vem do ambiente para poder parar, centrar e me concentrar no alimento. Então, essa integração e processamento do sistema sensorial, ela impacta muito no comportamento da criança e no aprendizado da alimentação. Então, muitas crianças são tidas como birrentas, são tidas como difíceis para comer, chatas, enfim, acabam sendo afastadas do momento da refeição porque reagem de forma adversa à situação da alimentação. Pense que comer, né, a hora que eu estou no ambiente me socializando, tem barulho, tem cheiro, tem cor. Então, é o ápice do estímulo sensorial. Então, aquelas crianças que apresentam desafios, isso é bastante complexo. Isso vem ganhando força e agora tem-se muito estudado até o impacto desse aspecto sensorial no apetite e no desejo da criança comer. Até a indústria alimentícia agora vem estudando qual é o efeito. Então, será que é só o apetite que modula, né, o desejo da criança comer? Então, hoje em dia já se estuda que não é bem assim. Né? Dependendo da percepção, né, do desejo dela comer, baseado na percepção sensorial, isso impacta de uma forma positiva ou não, maior ou menor. Então, mascara até a fome, o desejo. Então, é só se vocês se imaginarem numa situação. Se eu trago agora para vocês uma pizza maravilhosa, só que essa pizza é preta e tem um aspecto meio estranho, nem todo mundo vai querer comer. Por quê? Porque o aspecto visual, o aspecto sensorial visual não me é agradável, é uma coisa nova, diferente. Eu estou com fome, eu tenho desejo, mas na hora que eu olho aquilo, eu falo, não, muito obrigada. Né? Então, nós vamos entender. E até complementando, né, que essa percepção sensorial ela é multissensorial. Então, são vários, né, são todos os sentidos integrados que vão até impactar no desejo, no interesse. Eu esqueci de falar uma coisa. Quem tiver interesse pelas referências, eu mando no fim. Tem um link que eu
quem quiser, não precisa copiar, eu coloco. Então, até as indústrias, esse artigo mostra bem, que começam a se preocupar com isso e buscar, né, quais são os fatores de aceitabilidade para os alimentos, para que a indústria possa ajustar alimentos que agradem, né, a maior parte, o maior número de crianças e de pessoas. Então, entender que essa percepção e discriminação sensorial tem uma consequência no aprendizado alimentar e vai interferir principalmente no desejo e na motivação para a criança comer. E mais para frente a gente vai entender a importância dessa motivação, de partir da criança o desejo pela alimentação. Então, quando nós pensamos nos fatores de qualidade de um alimento, nós temos basicamente descrito pela literatura 3 características: a aparência, o sabor, a textura e a nutrição. Aqui, nutrição pensando em macro e micronutrientes. Então, os 3 primeiros, eles estão diretamente ligados à percepção sensorial. Então, quando eu levo um alimento na boca, eu faço um raio-x, né? Eu brinco e falo para as alunas, eu faço um raio-x, quais são as características, qual é a temperatura desse alimento, qual é o formato, né? Qual é a textura? Qual é a sensação que me remete a esse alimento? Qual é o barulho? Quando eu mastigo, faz croc, croc, tem uma crocância? Não tem, ou ele é smolt, ele simplesmente, né, permeia toda a minha cavidade oral. Isso gera uma percepção sensorial que nos remete ao prazer. Né? Comer é um ato de prazer, embora para muitas crianças não seja por conta dessa dificuldade. Mas isso impacta no desejo da criança comer. Então, quando eu estudo, né, e remeto a minha reflexão para os fatores sensoriais de aceitabilidade de um alimento, eu não posso deixar de esquecer que a textura, a aparência e o sabor interferem completamente nesse desejo, na motivação da criança a comer. Não só da criança, mas de todos nós. Né? Lembrar que características sensoriais são inatas, todos nós temos. Tem gente que prefere coisas crocantes, tem outros que preferem alimentos mais macios, alimentos muito quentes na hora de comer. Eu já gosto de comida mais à temperatura ambiente. Isso é inato. Só que algumas crianças têm uma alteração, têm uma imaturidade da via sensorial que impacta nessa aceitabilidade dos alimentos, que é devida impactada por esses fatores. Né? Aí eu peço uma reflexão, né, que a gente reflita. Diante de tudo isso, né, desses aspectos que interferem no comportamento alimentar, como nós, enquanto profissionais da área de saúde ou da área que estuda mecanismos de motivação da alimentação, temos motivado as crianças a aprender a comer? E aí, também, refletindo um pouco sobre isso, comecei a pesquisar e estudar um pouco o que se faz pelo mundo, né, para motivar. Existem diferenças em termos de programas de incentivo a uma dieta ou uma alimentação mais saudável. Né? E aí, numa dessas andanças, eu descobri esse programa, que é o programa SAPER, que foi inicialmente desenvolvido na França, que achei muito interessante, exatamente porque ele vem de encontro a proporcionar essa vivência sensorial para as crianças. Então, é um programa que iniciou na França, e depois a Finlândia começou a querer entender por que na França está diminuindo o nível de obesidade e aqui está aumentando. E aí isso começou a ser disseminado nesses países, na Suécia e na Suíça. E, basicamente, ele foi desenvolvido nas escolas, né, desses países, começou na França, e já a partir do primeiro ano, né, quando as crianças já vão desde a fase de berçário, né, que seria o infantil, então já crianças com 1 ano elas vão ser expostas a isso. Que tipo de exposição é? Eles chamam de classes do gosto, né? Eles vão vivenciar as características sensoriais desses alimentos. Então não é simplesmente dizer eu gosto ou eu não gosto, né? Yumi ou Eka, não gosto disso. É dizer as características que esse alimento tem. Que cheiro tem? Né? Que percepção me traz? É um aroma ou é um odor? Né? Quando isso entra na minha boca, que via sensorial me ativa? E eles, na situação da escola, ali, eles conversando, eu tenho uns vídeos que mostram, muito interessantes, porque eles começam a caracterizar o alimento. É um pouco mais amargo, é um pouco mais ácido, é cítrico. E esse programa me chamou tanto a atenção, porque, além de toda essa percepção sensorial, ele também discute as diferenças regionais. Então, por exemplo, aqui na França, o purê de maçã nós usamos como sobremesa. Ok. Na Alemanha, esse purê vem por baixo de uma salsicha, de uma carne de porco. Então, as múltiplas facetas de um mesmo alimento, de acordo com a cultura. Né? Então, achei bastante interessante quis compartilhar com vocês. Isso tudo também por quê?
Porque muitas crianças com desafios na alimentação, tidas como neofóbicas, difíceis para comer, né, seletivas extremas, têm essa via sensorial prejudicada. E isso já vem sendo descrito, né, por muitos autores. Às vezes a criança é tida como tendo um problema psiquiátrico. Recebo muitos pacientes que estão em tratamento psicológico, psiquiátrico. Recentemente tive uma criança de Blumenau que estava sendo medicada, né, e absolutamente não havia nenhuma questão. Ela simplesmente tinha uma dificuldade em lidar, né, com as características sensoriais do alimento, que fazia, no momento em que ela tinha contato com aquele alimento, sair correndo. Ela não conseguia, tinha náusea e saía correndo, né? Então, como que foi interpretado isso? Não estava batendo bem, tinha medo do alimento, né? E isso é comum. Por quê? Porque todos esses sinais gerados para o sistema nervoso central, né, captados pelos sentidos, que são relacionados na nossa mente, a gente vai entrar agora um pouco nisso, pelas experiências e pelas vivências que a criança tem, mais pela expectativa, né, que ela vai ter ao comer aquele alimento, vai decidir a resposta que ela vai ter. Então, o processo cognitivo do ato de alimentar, ele está, né, baseado, pautado em tudo isso. Não é uma coisa dinâmica, não é inato, eu vou chegar lá e vou comer. Não, ele é aprendido, e como todo ato aprendido, ele precisa ter toda essa conexão. E essa conexão vai ser dada pelas emoções, né? As emoções elas vão impactar na vida como um todo, e na criança, a gente fala que ela vai colorir, ela vai proporcionar que a cognição, que o aprendizado dela possa ser mais positivo ou não, né? Então, as emoções elas modificam o comportamento alimentar da criança de forma positiva ou negativa, consciente ou inconsciente. E isso vai afetar todas as funções cognitivas e todos os outros aspectos que envolvem no ato de comer, né? Inclusive a motivação, que foi também falada pelo Lama na abertura desse congresso, né? A importância disso. Então, as emoções são fontes essenciais de aprendizado. É muito claro quando a gente pensa que uma criança, para aprender a ler e a escrever, ela precisa estar tranquila, não ter estresse, estar num ambiente motivador, precisa da vivência. Mas parece que quando a gente pensa no alimento, no comer, tem que ser automático, né? Não é assim, funciona. É uma aprendizagem, funciona da mesma maneira. E quando nós pensamos em emoções, a gente não pode deixar de trazer um pouco do conhecimento da neurociência e entender o sistema límbico como o coração da mente, como uma região subcortical mais profunda, que vai integrar e vai relacionar todas essas emoções, as passadas, as presentes, né? Ela vai integrar essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, né? Vai ficar tudo lá registrado. E, no momento em que a criança for se deparar com a situação da alimentação, ela vai ter uma reação baseada nisso. Então, o que a gente coloca? Muitas dessas crianças que nos chegam com dificuldades alimentares ou com desafios para comer, tiveram uma história alimentar bastante ruim. Isso não se apaga, isso é um registro na mente dessa criança. Eu comia e, na hora de eu ser alimentado, eu sentia dor, eu sentia desconforto. Eu nem tinha a sensação de fome, já me alimentavam a cada 3 horas por meio de uma sonda. Isso ficou registrado, isso não se apaga. Da mesma maneira, aquele registro gostoso do momento da amamentação, né, do conforto que eu tinha nos braços da minha mãe, também me é registrado, em todas as experiências, né? Então, eu trago um pouco dos estudos da neurociências, né, que fala muito, né? Primeiro eu sinto, né, depois eu aprendo. Então, isso tem que estar na nossa mente sempre quando a gente pensa na criança com desenvolvimento. Porque essas emoções podem trazer um impacto positivo quando elas promovem motivação e engajamento. Então, eu brinco, eu me relaciono com os alimentos, eu estou livre, eu por mim mesma, né, estou captando as características sensoriais desse alimento. Eu estou ficando curiosa, está adequado à minha faixa etária, e isso vai auxiliar, né, essa minha tranquilidade, essa minha vivência, vai acionar a função executiva a realizar a ação de comer futuramente. Então, toda essa experiência prática, habilidade, competência, vai garantir, vai colaborar para o desejo da criança comer. Então, quando eu penso na motivação intrínseca, né, o que nos move a fazer alguma coisa? Agora, para escrever o livro, eu fui estudar bastante um pouco assim, o que move as pessoas, né? Como eu influencio alguém a querer comer, né? O que
né? E muito do que os autores colocam é isso, o desejo tem que ser interno. Né? Então, nós ficamos, coma isso, é importante para a sua saúde, coma brócolis, coma cenoura, tem beta-caroteno, isso é importante para você, você não vai crescer forte, bonitinho, igual ao seu irmão, você vai ficar pequeno, você não vai conseguir, você não quer ficar igual o Hulk, você não quer... O que as crianças captam disso? Né? O que isso fica? Claro, tem crianças que conseguem fazer associações, dependendo da idade, mas isso é importante pontuarmos, por quê? Porque quando a motivação parte da criança, então o nosso papel enquanto profissionais de saúde é motivá-las, né? É estimular a curiosidade para que parta delas o interesse e o desejo, mais ou menos o que o projeto Sapé na França traz, né? Porque aí eu brinco com as mães quando eu falo, porque aí o sistema límbico, ele vê um prato, uma comida nova, uma coisa que talvez fosse ameaçadora para ela, mas ele olha e ele fala para o sistema límbico, vai entrar em alerta, só que aí ele fala assim, não, tudo bem, eu estou no controle, deixa comigo. Aí ele pega e vai no tempo dele. Então, é como se ele anestesiasse, eu brinco, essa palavra não existe, mas é como ele falasse para o sistema límbico, ok, e aí ele manda uma informação para a função executiva, faça, coma, haja. Né? Então, ele aciona o desejo, o fazer. Né? Por outro lado, quando eu tenho uma pressão, um impacto negativo, quando eu digo para a criança, você tem que comer, coma, eu vou ficar aqui. Enquanto você não terminar, você não sai da mesa. Né? Porque essa é uma situação que eu vivencio muito, né, nas crianças que não se alimentam, nas famílias que trazem essa preocupação, que é real e que é extremamente importante, o ameaço, o medo, as chantagens, né? Isso gera um bloqueio nas funções cognitivas superiores, a função executiva trava. Então, quando eu falo para a criança, você tem que comer, é como se eu aciono automaticamente o sistema límbico e ele bloqueia. Então, quando parte, né, do outro, você tem que fazer uma ação executiva, que eu tenho que executar, que eu vou ter que acionar, o que acontece? A hora que quando eu me deparo com essa situação de pressão ou uma situação de novo, o sistema límbico fala, não, cai fora, isso é perigoso. Não, pode ser que você engasgue, pode ser que você vomite. Não faça. E aí, o que acontece? Ele não come. E aí, esse não comer e esse não vivenciar não registra vivências positivas. Porque o que modifica é a hora que ele vai por ele pega, olha, sente, toca, põe, e aí ele registra aquela sensação positiva. Ok, foi bom. Então, isso é muito interessante quando eu atendo as crianças no instituto. Eu tenho muitos espelhos, né, propositalmente, e, às vezes, eu estou com a criança fazendo algum estímulo, brincando com ela para que ela deseje comer. Às vezes, quando eu viro para pegar alguma coisa na gaveta, eu olho pelo espelho e pôs na boca. Então, às vezes, a gente fica ali meia hora, 40 minutos, né, brincando, escravo, GJ, e a hora que você vira, ou seja, que você tira o foco, ela olha, ela põe rapidinho, meio que, né, deixa eu ver isso daqui por mim mesma, fiquei curiosa, deixa eu tentar. E, às vezes, você passou horas ali, sessões, tentando motivar a criança a se interessar pelos alimentos. Então, isso é bastante interessante. Lembrar sempre que toda situação, num clima de ameaça, medo, opressão, o sistema límbico ele vai bloquear o funcionamento das funções cognitivas de aprendizagem. Então, são os 3 Fs que nós falamos. Né? Ele vai lutar contra aquilo, ele vai tentar voar daquele ambiente, daquela situação, e ele vai ter medo. O ápice disso, né, dessa dificuldade sensorial impactando na emoção, é muito o comportamento da criança dentro do transtorno do espectro autista, que não se socializa a refeição, não aceita os alimentos, sai correndo, não entra numa padaria. Muitos pais falam assim, gente, ele não bate bem, ele não consegue entrar na padaria, ele não pode, chega num restaurante, ele fica rodando em círculos e quer sair. Então, a mãe logo já pensa, esse comportamento estranho, né? Porque a gente tem essa característica de julgar os comportamentos, é certo, errado, é bom ou mal. E, muitas vezes, não é. Ele está lutando, ele está voando, ele está com medo dessa situação, desse estímulo sensorial. Então, saber disso pode nos ajudar a olhar para essas crianças de uma outra maneira e colaborar também de uma forma mais ampliada para a saúde geral. Então, lembrar que sempre num clima de segurança afetiva, o cérebro ele vai funcionar perfeitamente, né, e vai possibilitar um caminho mais efetivo para as cognições. Né.
Foi dito ontem também pela doutora Lívia, né? Aprendemos no contexto social e emocional. Então, o resgate às refeições em família se faz extremamente necessário. Pela minha experiência, cada vez menos as famílias têm se reunido ao redor da mesa, né? Então, existem muitas desculpas, né? Ele janta muito cedo, ele acorda muito tarde, eu chego tarde do trabalho, mas eu não janto, mas eu não gosto da comida que ele come, mas, assim, muitas desculpas. Por quê? Porque se perdeu a essência, né, da refeição em família. Estar junto, estar em família, não significa apenas nutrir o corpo físico. Quando estamos juntos ao redor da mesa, nós estamos alimentando as nossas mentes, nós estamos alimentando o nosso espírito, né? Comer vai muito além, né? Estar junto à mesa vai muito além. É neste momento, né? Companheiro, o que é o companheiro? Aquele que divide o pão. É muito simbólico, é muito forte quando a gente volta e analisa a história, né, etimológica das palavras. Então, estar junto à mesa... Eu tenho pacientes que falam, Paty, a gente não consegue fazer refeições juntas. Isso é muito triste, quando uma família não consegue se unir ao redor da mesa. Isso é muito simbólico, né? Tem que ter um olhar diferente para isso, né? Por quê? Porque todo esse aprendizado ele vai se dar nessa relação, né, de afetividade, de acolhimento, de empatia, de interesse. Então, quando você olha muitas crianças com desafios alimentares, elas são alimentadas antes, sozinhas. Eu ponho na varanda, ele faz muita sujeira. Então, eu ponho na varanda, porque lá o piso é fácil de limpar, né? Aí eu fico olhando assim e falo, então, né? O que está por trás, né? Então, muitas vezes, nesses atendimentos, a gente tem que resgatar isso com a família, né? Às vezes a criança... A dificuldade é mínima, mas há necessidade de se resgatar esse olhar da família, né, para esse contexto social. E hoje, muito se tem falado, né, já tem pesquisas que comprovam isso, quais são as crenças, o que essa mãe acredita, quais são os sentimentos que ela tem no momento da alimentação. Então, hoje nós fazemos todo um trabalho com as mães, em grupos de mães, para trabalhar sentimentos. Então, quando eu vou alimentar, a mãe já vai e fala, ele não vai comer, ou ele vai vomitar, ele vai vomitar, ele vai vomitar, ele vai vomitar, já traz o balde e o pano. Ele vomita. Então, tem mães que já trazem o balde e o pano e deixam do lado e falam, ele vai vomitar. E chegam com pilhas de exames. E a hora que eu olho, vejo, não tem nada orgânico. Mas ele vai vomitar. Aí, quando eu ponho na situação de refeição no consultório, não vomita. Mas só aqui que ele não vomita. Então, assim, né, trazer essa consciência para a mãe de quanto o pensamento e o sentimento dela impacta na emoção. Para vocês terem uma ideia da loucura disso, de onde foi parar, eu tenho hoje no Instituto um físico quântico, né? Ele me ajuda trabalhando nos grupos, em determinados grupos de mães, trabalhando a emoção, né? Conectando a emoção com o pensamento e mostrando e trabalhando com essas mães que todas essas crenças, essas experiências que ela tem, impactam no desejo da criança comer. Aí eu não conseguiria repetir aqui o que ele fala, né? Mas ele coloca que as coisas do DNA da mãe está no núcleo do DNA do filho. Então, quando ela pensa, mas eu só penso, eu não falo. Pensou, já. Pensamento é uma energiamento eletromagnética, atinge o outro, né? Não precisa falar. Criança, pelo contrário, criança sente. A gente esquece disso, ficar falando. Não precisa falar, é só pensar, é só o olhar, é o sentimento, né? Então, essas crenças todas vão impactar muito, e a gente precisa olhar para tudo isso. Então, aqui, quando nós pensamos, né, que nós queremos que a nossa criança, né, se desenvolva adequadamente, possa participar de um momento de refeição, nós temos que pensar que isso não é automático, porque por muito tempo eu me preocupava em expandir a mastigação e a deglutição. Eu tinha o meu olhar para a boca da criança. Então, quando a criança não comia, eu ia olhar lá, o freno de língua está curto, deve ser por isso que ele não está comendo. Não tem uma mobilidade, está com uma dificuldade para deglutir. E um parênteses aqui, todas essas crianças que nós atuamos, que têm desafios na alimentação, uma recusa alimentar, elas não têm disfagia, elas não têm desconforto, elas não têm uma dificuldade. São crianças dentro do padrão normal. São 30% das crianças com desenvolvimento normal, que é o descrito na literatura. Podem apresentar alguma resistência ou dificuldade para se alimentar. Então, voltando aqui para a gente concluir, eu parto a pirâmide, né? A base dela é o conforto gastrointestinal, o conforto sensorial, que nós falamos, e o conforto emocional. Então, sem esse conforto inicial, sem essa base, fica difícil o aprendizado alimentar. A partir disso, eu devo proporcionar à criança que ela se relacione com os alimentos, né? Que ela brinque com os alimentos, que ela toque os alimentos, que ela sinta os alimentos.
né? O tato é uma via que nós temos esquecido, e tem poucas pesquisas que mostram a importância do tato. Em outras culturas, isso é fundamental, come-se com as mãos. Por quê? Porque é pelas mãos, pelo tato, que existem os proprioceptores, os perceptores, que vão nos dar muitas informações sensoriais desse alimento, tamanho, formato, né? E aí depois eu vou colocar na boca. Então, isso é importante. E, com isso, eu vou me abrindo para novas experiências, eu vou aceitando mudanças e querendo descobrir o novo, expandindo nesta vivência, né, as minhas habilidades motoras orais, porque, a partir do momento, se eu não coloco nada na boca, eu não tenho como vivenciar. Então, essa experiência vai me possibilitar uma ampliação, né, e uma expansão da minha mastigação e deglutição, para que eu possa ter uma refeição adequada. Então, a importância dessa perspectiva, eu acho que, depois das colocações do Lama Rinchen, eu vou mudar esse holístico para integrativo. Não deu tempo de eu mudar, mas eu vou, já está na meta. Agora vai ser a importância dessa perspectiva integrativa. Vai ficar até mais bonito. Para a compreensão do impacto das emoções. Então, essa é uma situação dessa mãe segurando essas duas imagens, de uma situação de um grupo de mães, onde nós colocamos e mostramos qual é a força do meu pensamento, que impacto o meu pensamento, a minha emoção no momento de alimentar meu filho, vai trazer de aspecto positivo ou negativo. Então, a gente estuda muito a biologia da crença, né? Esse autor, o Lipton, é bastante referência nessa área, né? E eu gosto muito de uma frase dele que ele fala que muitas vezes ele estava estudando algumas modificações, porque ele é biólogo, né? Estudando algumas modificações celulares, tentando compreender por que aquilo tinha acontecido, até que um dia ele perguntou: é o ambiente, sua besta? Ele falou exatamente assim. Então, assim, não era nada demais, era o ambiente. E essa frase me marcou de uma maneira importante, porque muitas vezes você procura na criança, na boca, o problema, e o problema não está nela, né? Ela só está refletindo o que esse ambiente familiar, o que esse contexto que ela está vivendo está proporcionando para ela. Então, essa frase do Lipton eu sempre gosto de colocar. Então, claro, comer é uma necessidade vital, como o professor Mauro falou, mas nem sempre as crianças têm esse desejo, essa motivação para comer. O que os pais também se impactam, né? Puxa, deixa ele sem comer. Sim, sabe, 12 horas sem comer, ele vai comer. Eles não comem. Experiência nossa, né? Pode deixar a criança com fome. Ela pode, muitas vezes, comer mais o que ela já come, mas não é que ela vai expandir o cardápio dela e que ela vai se abrir para novas experiências. Pelo contrário, isso vai registrar mais um aspecto, uma emoção, um sentimento negativo. Então, claro, quando a gente olha esse gráfico do Maslow, comer é uma função biológica importante, mas para a necessidade do ser humano, ele precisa do reconhecimento, ele precisa da pertenção e a filiação. Tudo isso é fundamental para ele ter esse desejo, para que ele desenvolva esse aprendizado alimentar. Então, isso tudo tem que estar, essa integração, né, entre todos esses aspectos da necessidade do ser humano. E, basicamente, né, eu nunca vou esquecer assim, nós nascemos para ser felizes. Então, se eu como uma coisa e aquilo não me traz uma felicidade, um prazer, um conforto, para que eu vou comer? Né? Então, lembrar que a criança também tem esse sentimento, essa necessidade, né? Só que a gente tem aqueles padrões de não tem que comer essa quantidade, essa textura, ele tem. Às vezes, não. Às vezes, aquela consistência daquela papinha na introdução alimentar é aversiva para ele. E, se eu ficar insistindo, eu vou causar uma relação ruim, uma memória ruim, um sentimento ruim com relação à alimentação. Não seria mais adequado ajustar essa consistência do alimento para que esse aprendizado seja mais confortável e ele registre emoções positivas que vão permear todo o comportamento alimentar dele ao redor da vida? Né? Porque muitas das mães colocam que foram crianças que foram forçadas a comer, mães dessas crianças. Né? A gente já estuda essa relação também. Porque as necessidades humanas, sejam biológicas ou psicossociais, elas são integrativas no seu todo e direcionam o comportamento da criança. Então, quando nós pensamos desse olhar mais integrativo para a criança, nós pensamos que a nutrição faz parte, a habilidade para ela mastigar faz parte, mas outros aspectos também. Ela precisa ter, né, uma tranquilidade, uma vivência que promova vivências positivas e registros positivos. Ela precisa dormir bem, ter tranquilidade,
né? Então, hoje em dia, até a Academia Americana de Pediatria já cita algumas terapias complementares que complementam. A gente nunca abandona nenhum tipo de tratamento médico, isso é fundamental, é por aí que se começa, mas, em algumas situações, há que se ampliar, né? E, hoje em dia, cada vez mais tem se voltado esse olhar para essa relação corpo-mente, né? O impacto disso no desejo da criança comer, na motivação, né? E, por conta de toda essa reflexão que eu venho fazendo ao longo dos anos, no atendimento a essa criança, eu vim modificando um pouco o meu olhar e propondo essa visão mais ampliada e integrada para o aprendizado alimentar, no sentido de promover, né, condições e habilidades para que a criança se sinta confortável, motivada e curiosa. Então, não se força a criança a comer, não se escolhe o alimento que ela vai comer. Eu vou adaptar o alimento as características e as condições sensoriais que essa criança apresenta. Então, eu vou buscar, claro, em parceria com os nutrólogos, em parceria com as nutricionistas, que são grandes parceiros, aí que falaram ontem, né, como a gente tem que aprender a trabalhar junto, né? E isso eu aprendi muito com o professor Mauro, a importância, né, dessa troca, né, e de estarmos todos com o mesmo objetivo, que é de ajudar a criança, né? Então, adequar esse alimento, né? Aí vocês, né, os nutrólogos, os pediatras me dizem o que essa criança precisa em termos nutricionais. Ok, é disso que ela precisa? Então, eu vou ajustar esse alimento às características sensoriais que essa criança precisa, para que ela sinta o conforto, a necessidade e o desejo para comer, né? Valorizando e integrando pensamentos, sentimentos e crenças, e promovendo, junto com a família, um ambiente seguro e motivador, né? Esse foi um dos primeiros artigos que nós publicamos, em parceria com o Instituto Pense, para mostrar esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no Brasil. Então, só para finalizar, o papel do fonoaudiólogo nesse aprendizado alimentar vai ser muito mais do que fazer exercícios, né? Vai ser criar e recriar um ambiente de aprendizagem. Então, pensar que essa criança não teve possibilidade de vivenciar bons registros, de ter vivências positivas. Ela não teve conforto, ela foi forçada a comer muitas vezes. E, nessa situação de terapia, eu vou criar essas experiências para desenvolver uma nova história alimentar. Então, cada vez que ela, por meio desse lúdico, né, que possibilita com que ela leve o alimento à boca, que ela conheça os alimentos, as características sensoriais, ela começa a ampliar o seu olhar, a ampliar o seu desejo por comer, né? Então, nós promovemos esse ambiente motivador e adequado, ajustado às características sensoriais. É claro que tem crianças que necessitam de uma terapia específica para o processamento sensorial, e aí entra outra grande parceira, que é a terapeuta ocupacional, com especialização em integração sensorial, porque nós temos casos graves de crianças que têm toda essa questão desregulada, então nós precisamos do apoio então nós preparamos essa criança até para sentar à mesa, no momento da mesa, né, como ela precisa estar, né, quais os recursos que a gente usa para que ela consiga ficar. Às vezes é um pezinho no colo, às vezes é um coletinho com chumbo para ela se sentir, ter uma informação sensorial mais ajustada. E como nós vamos fazendo isso? Então, esse caso era de uma criança que a mãe não acreditava na capacidade da criança se nutrir. Ela não deixava nem ele segurar a mamadeira sozinho, né? Então, a gente foi fazendo todo um trabalho com essa mãe, né? Qual era a crença que ela tinha com relação à potencialidade do filho? E foi mostrando e construindo com ela a possibilidade dele ter essa autonomia, né? Que recursos que eu posso dar para essa mãe que vão garantir com que ela alimente esse filho com mais segurança? Então, a mensagem que eu queria deixar para finalizar essa aula se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem que vir antes. Então, esse é o meu maior desejo, que nós consigamos encantar as crianças pelo ato, né, da alimentação em família, pela curiosidade e pela beleza dos alimentos que são necessários para a nossa sobrevivência. Obrigada.